Agora, nós vamos fazer a primeira mesa redonda do dia. Bom, eu vou começar convidando o moderador da mesa, que vai ser o professor Ernesto Kemp, que é diretor do Museu Exploratório de Ciências aqui da Unicamp. O tema desta mesa redonda vai ser a fabricação digital como ponte entre as instituições de pesquisa e a sociedade, viabilidade técnica e econômica e caminhos possíveis. Então, eu passo a palavra para o professor Ernesto. Depois dessas apresentações bastante esclarecedoras, eu acho que a gente chegou num ponto deste fórum que talvez seja a parte mais importante dele, né? As apresentações são realmente importantes porque elas fornecem a semente para que a gente possa, a partir dessas sementes, esses fatos, esses elementos que foram apresentados para a gente durante essas 4 palestras da manhã, que a gente possa começar a refletir e consolidar as pretensões que temos com relação à implementação dessas filosofias, dessas ferramentas, dessas tecnologias, na formação de cidadania mesmo, né? Então, a gente viu que tem diversos aspectos aí relacionados a isso. Uma das coisas interessantes que eu acho é a enorme, imensa possibilidade que nós, eu estou falando em nome do museu agora, que a gente enxerga de utilizar essas tecnologias como instrumento para divulgação científica, né? Só que isso está na base de um processo que depois leva a empreendedorismo, leva as pessoas a terem um acesso maior a tecnologias em que, a princípio, possam ser imaginadas como coisas distantes, como o próprio Paulo comentou, né? O Paulo está aqui, a respeito de que, às vezes, existe essa visão em que essas coisas são muito distantes da população, são muito distantes do cidadão comum, e, na verdade, não são. E eu acho que isso a nossa principal missão é essa. Então, esse momento em que eu vou pedir para todos falarem um pouco a respeito da fabricação digital como ponte entre as instituições de pesquisa e a sociedade, né? Então, quais que são as ações que podem ser tomadas ou que podem ser vislumbradas para a gente permitir essa conexão em termos de proporcionar viabilidade técnica, econômica e os caminhos possíveis para a gente realizar esse tipo de coisa, né? Eu mesmo fiquei com uma série de questionamentos vendo as palestras de todos e enxergando assim, dúvidas com respeito a como implementar esse tipo de coisa e uma série de possibilidades futuras, inclusive, né, potenciais para a gente utilizar isso como esse objetivo final que, do meu ponto de vista, está bastante relacionado com a formação da cidadania, né? Então, eu vou pedir aos palestrantes aqui que se pronunciem mais uma vez a respeito desse tema que foi proposto. Temos 5 minutos para cada um, né? É um tempo bastante exíguo, mas ele é bastante importante para a gente poder ter essa discussão. Depois eu abro a discussão geral sobre esse elo, né, entre os diversos, esses diversos aspectos que existem dos Fab Labs ou dos laboratórios de fabricação digital em instituições de pesquisa, em atividades como a do Garagem, e levar isso como acadêmicos, né, como a do INSPER, da USP, como levar isso num contexto mais amplo que envolve toda a sociedade, né? Então, primeiro, eu vou pedir a palavra vou seguir a ordem, tá, que a gente teve das apresentações. Então, eu gostaria, inicialmente, de contar com a palavra do Marcelo. Bom, agradeço aí mais uma vez essa oportunidade, dada a esse fórum, na pessoa da professora Gabriela e aqui do professor Ernesto agora. Bom, eu fico extremamente lisonjeado em estar contribuindo e colaborando com essa iniciativa. Eu acho que, como a professora Heloísa colocou muito bem, o professor Paulo Eduardo, eu acho que isso é uma proposta eminente hoje dentro da área de educação, e eu vejo assim como um papel fundamental
como a própria professora Heloísa colocou, na formação hoje dos futuros engenheiros, pesquisadores e inventores, é de realmente você mostrar, né, essa possibilidade do fazer e acontecer dentro de todo um contexto que envolve a sociedade, a sensibilidade que nós temos hoje da necessidade que a sociedade nos coloca. E não simplesmente você desempenhar um papel de um profissional específico naquela área, fazer um projeto e não ter realmente o contexto social do que esse projeto está sendo envolvido. Então, isso é um papel fundamental hoje, eu vejo, dentro dessa iniciativa, e eu fico assim extremamente entusiasmado hoje do que eu vi aqui, né, dessa rede hoje de Fab Labs. O CTI, em 97, dentro das instituições de pesquisa, fomentando essa iniciativa, e que hoje é visto dentro dos grandes fóruns de discussão econômica como um modelo até de mudança de conceito de consumo na sociedade, em virtude dessa proposta da fabricação digital, em de você não ter uma fabricação em massa, você realmente ter uma produção customizada em virtude da necessidade das pessoas e da sociedade, e com essa proposta de você ter essa possibilidade de colocar nos meios hoje acadêmicos, os meios de pesquisa e produtividade, você colocar essa proposta como um aspecto fundamental. Então, eu acho que o CTI hoje, como um papel e missão de realmente difundir essas tecnologias, de apoiar essas iniciativas, e como a gente teve sempre esse interesse, né, e daqui, como eu coloquei, muitos dos hoje frentes a esses Fab Labs são realmente pessoas que podem contar com o nosso apoio. A gente faz o esforço necessário para estar integrando, né, um centro de pesquisa junto à universidade, e hoje essas iniciativas do Fab Lab, para poder, num futuro próximo, desencadear, né, um processo de inovação coletivo dentro da sociedade. Obrigado, Marcelo. Agora passo a palavra ao Eduardo. Oi. Pronto. Bom, eu acho, na minha opinião, com relação a isso, eu acho que o grande potencial dessa rede, ele está, por incrível que pareça, eu acho que nas iniciativas públicas, porque é onde você tem menos restrição de acesso. E quando a gente fala que os Fab Labs eles têm como missão democratizar o acesso, quando a gente tem isso dentro de uma iniciativa privada, como foi a Fundação do Garagem, que hoje se tornou uma associação dirigida pela Carol, que está aqui, que, embora é uma associação privada, sem fins lucrativos, mas que precisa ter ainda continua com essa preocupação de se manter, de buscar recursos para sobreviver. E o modelo de negócios, né, como a gente falou, assim, é um modelo caro, é difícil de manter. Então, como buscar essas saídas? Por isso que eu vejo com muita alegria que esse trabalho, que de uma certa maneira começou numa universidade pública, ele tenha sensibilizado o poder público e esteja sensibilizando iniciativas públicas disso, porque é onde você tem menos restrição de acesso às pessoas, porque é onde você vai criar uma massa crítica de pessoas que vão poder usar esses espaços e, de fato, potencializar. Porque, na verdade, o que eu sinto hoje, vocês podem me dizer a experiência de vocês, é que ainda existe, apesar de um crescente conhecimento, ainda existe muito desconhecimento a respeito do potencial, do que isso é possível fazer, a respeito dos projetos abertos que existem disponíveis na internet, tanto de máquinas, de equipamentos, projetos, soluções, enfim, que já foram criadas na área da saúde, como o Marcelo trouxe aqui, são iniciativas públicas, e que pouca gente ainda tem conhecimento que isso é acessível. Então, eu acho que a grande questão, por exemplo, o Lab está hoje fazendo uma série de oficinas, vai começar essa semana, no Museu do Amanhã, com o tema Ciência Cidadã, que é justamente para reforçar esse conceito de que todo mundo
né, todas as pessoas têm acesso à ciência, e com enfim, a ideia é que as pessoas se apropriem dessa tecnologia, desse conhecimento, para que possam criticamente colocar suas questões e resolver, que é uma das outras grandes potencialidades dos Fab Labs, ou desses laboratórios, dos makerspaces ou hackerspaces, que é ajudar as pessoas a resolver problemas locais. Então, por isso, cada um dos laboratórios tem uma cara específica. Então, a hora que a gente mostra para as pessoas que as ferramentas estão aí, isso tem um poder muito grande de conscientização e de emancipação. Então, embora esteja relacionado diretamente com iniciativas privadas, de laboratórios privados, ou associações, ou no caso do Lab, que é misto, eu acho que a grande alegria é ver que isso está se tornando uma política pública, e cada vez mais tendo respaldo dos órgãos públicos, dos poderes públicos. Acho que isso é o mais importante. Obrigado, Eduardo. Agora eu passo a palavra ao Paulo, para contribuir com a gente aí na discussão final. Perfeito. Eu queria aqui, de alguma maneira, tentar fazer alguns contrapontos, né, porque esses espaços de reflexão, eu acho que eles têm que ser aproveitados, inclusive, como acabou de falar o Eduardo aqui, criticamente, né, palavra crítica, né, porque, de alguma maneira, vamos dizer, a gente dentro da universidade, fazendo uma reflexão a respeito da introdução dessas novas tecnologias, a gente também tem que combater uma certa visão ingênua, não é? Uma consciência ingênua a respeito do que está por trás disso, não é? Eu lembro que em 2 anos seguidos, né, que a gente pegou como exemplo, como texto de leitura para a disciplina que eu falei sobre estandarização virtual, 1 ano, estandarização virtual, ou melhor dizendo, fabricação digital, era tema de uma matéria de 2 páginas. No ano seguinte, não só foi tema de capa, como foram várias páginas, né, quase metade da revista The Economist, falando a respeito disso. Então, logicamente, primeiro, existem interesses por trás, não é? Isso não é, a tecnologia não é neutra, a tecnologia ela não vem de presente. E é importante que a gente saiba filtrar o que nós queremos da tecnologia, não é? E eu aí até estava lembrando aqui algumas referências que eu vou tomar a liberdade de citar, não é? Primeiro, a questão do movimento maker, não é? Ser maker não é uma novidade. Né? Parece que virou moda agora e parece que a gente realmente, assim, olha, isso aqui é a última palavra. Então, assim, para quem quiser ir um pouco mais longe, né, tem um livro do Paulo Rossi, que é chamado Os Filósofos e as Máquinas, que mostra as bases do pensamento científico moderno. Primeiro tratado a respeito